Recentemente, a SEC aprovou 11 ETFs de Bitcoin. E aqui no podcast Money Bar não poderíamos deixar de falar deste assunto, mas eu não estou sozinha. Eu trouxe um verdadeiro expert na matéria para discutirmos aqui. Não é discutirmos, vamos conversar sobre este tema, ok? Estão aí fora 11 ETFs sobre Bitcoin. E agora? É a questão. E agora? Portanto, para falar comigo sobre este tema, tenho Diogo Mónica, co-fundador e presidente da Anchorage Digital. Olá, Diogo. Olá, Bárbara. Obrigado. Tudo bem? Money! Here we go! The dollar is our god! Então, Diogo, vamos transformar isto mesmo numa conversa. É um money bar, chegamos ao bar de dinheiro, neste caso podia ser crypto bar, não é? E então vamos transformar isto num momento de literacia financeira deste instrumento que representa uma classe de ativos, já vamos aqui falar, explicar a quem nos está a ver, quem nos está a ouvir, que aprovação foi esta. Ou seja, em termos práticos, o que é que isto representa, mas explicar então o que é isto, a SEC, o que é a SEC, não é? Que aprovou estes 11 ETFs. Ok, a história requer muito contexto, portanto, se não te importares, dou algum contexto. Obviamente, como sabemos, estamos a falar em primeiro lugar, Bitcoin. Bitcoin é um criptoativo, apareceu à volta de 2008, 2009, ganhou muita popularidade, principalmente pelo facto de ser muito volátil e ter aumentos de preço muito grandes e ter, para ser franco, sido, acho que, o melhor investimento todos os anos dos últimos 12, 15 anos. Sim. Portanto, tem sido, obviamente, um crescimento brutal e obviamente, eu trabalho na área de criptoativos e, portanto, queríamos só falar que este é o contexto dos criptoativos e das criptomoedas. O motivo pelo qual isto é tão interessante é que há aqui uma série de historiazinhas por trás que são interessantes e factos que são interessantes. Portanto, a Bitcoin nasce e há uma série de pessoas como eu que acreditam muito cedo. Portanto, em 2013 começamos como indústria e, na realidade, foram os fundadores de uma empresa chamada Gemini, os Winklevi, que são irmãos muito conhecidos no mundo cripto e do Facebook, em que eram investidores iniciais, e todos vimos o filme da Social Network, e foram eles que realmente fizeram a primeira tentativa de fazer com que Bitcoin realmente entrasse no mercado financeiro tradicional. Como? Usando um ETF, que já lá vamos explicar o que é um ETF, mas fizeram um file de um ETF em 2013. Portanto, nós estamos aqui em 2024. E foi a semana passada que foram aprovados ETFs. E, portanto, foram mais de 10 anos realmente à espera que a SEC, a Securities Exchange Commission, que é realmente o regulador nos Estados Unidos, que é o maior regulador financeiro, em que tudo o que são stock exchange products, tudo o que são ações, etc., são regulados por este regulador, que era da SEC que necessitava a aprovação para realmente um produto destes existir. E não existia durante 11 anos. E não existia a única forma que havia de investir, então, era diretamente comprar este criptoativo, a Bitcoin, comprar e deter diretamente na sua carteira. A forma primária, e talvez até também seja uma pergunta para mais tarde, porque é que devíamos investir num ETF e não ter o underlying asset, portanto o ativo em si, porque há aqui uma série de coisas, de questões da Bitcoin, de self-sovereignty, portanto self-custody, ter a Bitcoin ser minha, não ser de outras pessoas, de usar uma corretora ou um banco externo para ter os meus próprios instrumentos, que é algo tudo que a Bitcoin tem aqui uma envolvente muito interessante, também podemos falar disso, mas o importante dizer é que durante 11 anos, efetivamente, fomos bloqueados da aprovação de um ativo financeiro, que era um ETF, da Bitcoin. Porquê é que isso é muito importante e porquê é que a aprovação é muito importante? Porque não é só o instrumento financeiro. O instrumento financeiro em si é até pouco interessante. Há dezenas de milhares deste tipo de produtos financeiros. O que é interessante é o facto de, ao ser aprovado, faz com que a Bitcoin vá de um ativo, digamos, um ativo emergente, um ativo em que é difícil para todos, principalmente os cidadãos americanos, que é o maior mercado do mundo ainda financeiro e que é o mercado em que eu me mexo, primariamente, acederem diretamente e terem exposição à Bitcoin. Antigamente, tinham de criar uma conta nova numa corretora, comprar a Bitcoin, fazer self-custody, confiar em alguém, e neste momento, quando é aprovado o ETF, a grande diferença é que eu posso ir à minha corretora, em que tenho todos os meus investimentos, tenho os meus investimentos da Amazon, da Apple, o meu S&P 500, qualquer tipo de index, e agora basta procurar Bitcoin e consigo comprar e vender. E, portanto, é uma diferença brutal em termos de acesso. Só explicar aqui,
o que é um ETF, porque ainda há muita gente, não é, que não sabe o que é este Exchange Traded Fund. Exatamente. E, portanto, o motivo pelo qual temos acesso direto e consigo comprar na minha corretora é porque há um ETF. Portanto, o que é o ETF? O ETF significa Exchange Traded Fund. E a melhor forma de pensar é como se fosse um contentor financeiro. Portanto, um ETF é um contentor financeiro em que podemos colocar lá dentro qualquer tipo de outro instrumento financeiro. Portanto, posso ter um ETF de ações. Digamos, as ações FANG, que o Facebook, a Apple, a Netflix. Amazon, Netflix, etc. Eu podia criar um contentor financeiro que detinha estas ações e depois, em vez de ter de comprar 7 ações individualmente e vender 7 ações individualmente para manter o portfólio balançado, posso fazer diversificação comprando apenas um. E vou diretamente à exchange. Portanto, há liquidez, há confiança, há acesso da minha corretora diretamente. Portanto, é um contentor financeiro que permite efetivamente criar um portfólio diversificado e aceder a ativos que são ativos estranhos. Alguns destes ativos são estranhos, são commodities ou são... Commodities é matérias-primas. Matérias-primas ou outros instrumentos financeiros do género obrigações, em que realmente dão dividendos e como é que se trata dos dividendos e como é que se faz o rebalanceamento. Portanto, um ETF é uma promessa de manter este contentor financeiro comprando um ticker, portanto, um símbolo na minha corretora. Eu compro um e imediatamente dá-me exposição a tudo. Portanto, o mais conhecido talvez seja o S&P 500, o Standard & Poor's 500, que são as 500 maiores empresas nos Estados Unidos, ou o QQQ, que é realmente o Nasdaq e o Index. Na parte tecnológica também é muito conhecido, são dos maiores do mundo. Portanto, eu quando compro. Isto no fundo é um fundo, passa a redundância, fundo. É um fundo, mas que negocia em bolsa como uma ação, porque nós temos aqueles fundos que não negociam em bolsa, portanto temos fundos abertos, temos fundos fechados, portanto temos esta carteirinha e esta carteira depois vai negociar e nós compramos UPs, unidades de participação, fatias. Eu costumo às vezes dizer como se fosse uma pizza, não é? Eu compro aqui as fatias da pizza, não preciso de ter todos os ingredientes que estão lá, não é? Como o Diogo estava a dizer. E bem, portanto, isto é só para contextualizar. Desculpem a gente estar a fazer esta contextualização da contextualização, mas é necessário explicarmos o que é um ETF, o que é Bitcoin, que é para juntarmos, não é? Porque elas agora estamos a falar de ETFs da Bitcoin para depois entrarmos aqui e entender como é que tudo isto funciona. Portanto, já sabemos o que é um ETF. Foram aprovados 11. Tivemos 11 anos à espera desta aprovação. Eu tenho aqui alguns nomes aqui e depois podemos pôr sempre na descrição. Temos o BTCW, temos aqui o IBIT da BlackRock e antes de entrarmos temos aqui o BITB da Bitwise. E conta lá, Diogo, temos que fazer aqui um disclaimer. Um disclaimer que eu sou investidor da Bitwise, portanto é o meu favorito. Se as pessoas estão a comprar um ETF da Bitwise, é o meu favorito. Eu conheço os fundadores, conheço a equipa. E nós vamos pôr aqui todos, em todo caso, vamos pôr toda a descrição dos 11 ETFs. Mas voltando então, já explicámos já agora. aqui. Portanto, exatamente. O instrumento em si, a aprovação devia ser um não evento. Okay. O motivo pelo qual é um evento é porque tem sido bloqueado durante 11 anos. E, portanto, criou-se aqui um contexto em que a aprovação deste ETF de Bitcoin não é uma aprovação do ETF Bitcoin. É uma validação do mercado de cripto e da entrada do mercado de cripto no mercado tradicional. É isso que está a acontecer. Porquê? Porque deixa de ser um ativo emergente e começa a ser um ativo completamente tradicional, que faz parte do meu portfólio, que eu consigo comprar na minha corretora, consigo ter, como tenho qualquer outro ativo financeiro. Portanto, o acesso é brutal. O que é que significa? Se há mais acesso e há menos dificuldades à compra, há muitíssimo mais procura. E se há mais procura e realmente a oferta mantém-se constante, que já agora em Bitcoin só há 21 milhões de Bitcoin, por acaso não são 21, não chega às 21, mas é no máximo assintoticamente 21 milhões de Bitcoin, significa que à la longue há muito mais procura e, portanto, permite-nos realmente um aumento de preço e mais entrada de pessoas no mundo de cripto. É o primeiro grande impacto aqui. O segundo é o facto de, ao ser um ETF, significa que é regulado e foi aprovado pela SEC. E, portanto, há muitíssima mais confiança de grandes instituições, pequenos family offices e mesmo pessoas como nós que queriam esperar até haver realmente algo que estivesse no mesmo sistema de gestão de portfólio que as ações atuais e que estivesse ligado à New York Stock Exchange ou outra Stock Exchange que conhecêssemos. E, portanto, queríamos ter tudo agregado. E não queríamos comprar diretamente porque não queríamos trabalhar nisso e agora temos acesso. E finalmente, e o mais importante, o motivo pelo qual isto está a notícia em todo o mundo é porque demonstra o facto de a SEC ter perdido a guerra. A SEC manteve a linha durante 11 anos. E houve um caso em tribunal recentemente em que o juiz efetivamente disse que a SEC
fez um mau trabalho em termos da rejeição e disse, por favor, sigam a lei e aprovem isto. O juiz não diz realmente Sim. aprovem isto, mas diz reconsiderem esta aprovação. E a SEC, de certa forma, foi forçada a fazê-lo. E, portanto, ao ser forçada a fazê-lo, há uma legitimização da lei norte-americana que esta aprovação não é uma aprovação só do ETF de Bitcoin, é realmente as pessoas já a ver a aprovação de um ETF de Ethereum, e a aprovação de um ETF de Solana, e a aprovação de um ETF de todos os outros criptoativos, index criptoativos, um ETF de 10 Achas que este é o topo. passo seguinte e natural? Naturalíssimo, porque não há forma de justificar a diferença de no caso do Ethereum, realmente é um ativo que tem staking, tem esta componente de criptoativos, já podemos falar um bocadinho, portanto é um bocadinho diferente, mas o grande passo era este. O grande passo era ter uma aprovação em que o underlying, um ativo que estava subjacente a este contentor financeiro, eram criptoativos. A partir desse momento torna-se muitíssimo mais fácil fazer os próximos passos. E não só isso, outros tipos de instrumentos. E portanto é isso. Isto agora é uma classe de ativos, não é? Exatamente. Ou seja, para um financial advisor, para alguém que está a escolher um portfólio, passa a ter, quando falamos de classes de ativos, e atenção, também mais um momento de literacia financeira, não confundir classes de ativos com instrumentos financeiros. Classes de ativos são uma coisa, instrumentos é a roupagem, não é? Portanto, eu posso... Exemplo, ação, uma classe de ativo. Eu posso ter instrumentos financeiros, eu posso ter ações diretamente, ou posso ter através de um fundo de investimento, ou posso ter através de um ETF, posso ter através de cada um PPR lá de um 401k, ou o que for. Ou seja, depois há a roupagem, o invólucro dessa classe de ativo. Portanto, nós temos ações, nós temos obrigações, temos imobiliário, temos cash, temos as commodities, matérias-primas, e aqui dentro temos soft commodities, portanto, temos matérias-primas agrícolas, temos matérias-primas de metais preciosos, temos o petróleo. E depois entra, e eu estando muito ligado a esta área, não se considerava nos últimos anos os criptoativos. Entrava nos eventos especulativos, os outros, Exatamente. the others, não é? Exatamente. E agora, com o que o Diogo está aqui a falar, é esta validação, é passar a considerar a Bitcoin, e neste caso trazer depois todos os outros criptoativos como uma classe de ativos. Uma coisa que eu tenho de te perguntar, quase em jeito de provocação, e que é inevitável, que é a Bitcoin nasce na pós-crise de 2008 com aqui o princípio de, não é contra o governo, não é contra os governos a centralização, portanto uma moeda que não está centralizada, que my keys, my money, e não pode de alguma forma aqui ser visto uma classe de ativos que nasce fora de Wall Street, de repente, quando entra via ETF, ela vem para Wall Street, não é? Não se está aqui um bocadinho a subverter a gênese e a matriz que Satoshi Nakamoto quis no desenvolver deste ativo? Não, porque eles estão a jogar nas nossas regras. Ok. Eles não controlam a Bitcoin. O Adoro governo... que tu digas nas nossas, tipo, a bandeira. Exatamente. Eles não conseguem criar inflação para Bitcoin. Não conseguem criar mais Bitcoin. Portanto, é realmente a Bitcoin uma sovereign resistant cryptocurrency. Portanto, uma moeda que é resistente a um soberano, ao poder, como temos no euro, tivemos inflação, como temos nos dólares. Ninguém está surpreendido depois de imprimirmos trilhões de dólares, trilhões americanos, trilhões de dólares, que há inflação, que resiste a isso. Portanto, neste momento nós temos temos a BlackRock, temos todos estes grandes jogadores ligados à blockchain, a correr nós de Bitcoin, a participar no mercado de blockchain. Sim, a aumentar e a fazer financialização e a usar as exchanges deles. Mas no final do dia, alguém está a comprar uma Bitcoin, alguém está a criar uma chave privada e alguém está a fazer um registro na blockchain que mudou o dono de uma Bitcoin para outro sítio. E não me conseguem permitir, como conseguem nos mecanismos tradicionais financeiros e nos sistemas tradicionais financeiros, não conseguem evitar que qualquer pessoa se ligue. Qualquer pessoa neste momento, antes da BlackRock entrar e depois da BlackRock entrar, pode entrar na Bitcoin, pode transacionar Bitcoin, pode criar uma wallet, uma carteira privada, pode gerar uma chave privada e decidir a sua própria Bitcoin. Ninguém me consegue tirar este direito. E é isso que a Bitcoin tem. A Bitcoin nunca foi para não ser usada nos mecanismos tradicionais financeiros. Para mim, o meu ponto de vista é o oposto. É trazê-los a jogar em regras novas. Trazê-los a jogar num sistema que seja descentralizado e que realmente não tenha controle centralizado. Que é isso, no final do dia, que tem. E
Mas quando nós olhamos em termos do que isto vai trazer para o mercado, novos investidores, primeiro perguntar-te quanto achas que isto vai trazer de volume e de valor ao mercado, e depois, quando nós olhamos para estas novas pessoas, a dúvida permanece, que é, ok, há uma validação do Wall Street, do sistema financeiro, porque é o que acontece, há uma validação do sistema financeiro. Então há muita gente que se calhar estava desconfiada e que agora, ok, mesmo Exatamente. que não seja muito, eu quero ter uma pequena exposição. Dúvida completamente legítima. Completamente. Eu vou comprar diretamente uma Bitcoin ou é melhor eu ir pelo o ETF? Ou seja, aqui a tua visão de Certo. prós e contras Certo. de cada um. É relativamente simples. As vantagens é a simplicidade. Eu não tenho de confiar em mais ninguém, só tenho de confiar na minha corretora atual. Há liquidez e tenho o meu portfólio no mesmo sítio. Portanto, é esta a grande vantagem. A grande desvantagem é o facto de ter custos. Portanto, eu pago mais para a gestão do ETF do que pagaria se tivesse as criptomoedas por mim próprio. Na realidade, eu podia comprar diretamente numa corretora de criptoativos, talvez pagasse pela transação, portanto, 10 bips, 20 bips, 0,2% por transação, mas depois não tinha de pagar pela parte da custódia. Aqui, no fundo, eu, ao detê-lo, pago uma FII anual por deter o As ativo. FIIs que estão a ser anunciadas parecem-te justas? Sim, muito competitivas. Portanto, Ok. temos FIIs em alguns destes, e eu acredito que até o Bitwise, que eu conheço melhor, tem 6 meses, ou os primeiros 12 meses gratuitos, se não estou em erro, e depois a partir daí começam a cobrar na ronda dos 0,15% anuais, 0,20% anuais, que é muito competitivo e realmente está a par de outros ETFs de ações ou de outros tipos de ETFs que existem no mercado hoje. Portanto, é competitivo, mas se eu tiver a capacidade e o interesse de ter as minhas próprias bitcoins ou de querer fazer self-custody, portanto custódia por mim próprio, então não vale a pena fazer ou comprar o ETF. Mas a maior parte das pessoas quer simplesmente exposição do seu portfólio, quer E seja... acaba por ser mais simples, porque se calhar eu não tenho que ter mesmo, não só a wallet digital, como a hard wallet, não Muito é? mais simples. Ter Não tenho de perceber. Pois é, E não tenho de confiar em mais. Custa-me ouvir isso. Certo? É Sim, verdade, mas é verdade. em termos de... Eu preciso de menos literacia financeira, se calhar, ou menos complexidade e menos passos. Certo. Também, não é? Porque se eu já tenho uma conta numa corretora, num Certo. broker, no meu banco de investimento, passo a ter o ETF também disponível. É diferente de eu tenho que abrir numa Coinbase, numa Binance, o que for. Por acaso é interessante dizeres que talvez seja... Eu diria que, pensando nisto agora pela primeira vez, Sim. eu diria que não é necessária menos literacia financeira. Porque realmente a criação de uma wallet e a abrir uma conta numa corretora... Eu acho que é a complexidade, é não mais a complexidade. Sim. A literacia financeira que é necessária continua a ser a mesma. Que Continua. é, vale ou não vale Mas colocar é a um ativo percepção. muito volátil? Para mim, a literacia financeira é sempre necessária. Não é? A percepção pela complexidade. Exato. Porque eu, parecendo que não, e apesar de, infelizmente, a literacia financeira em Portugal ser baixíssima, como mostram os dados do Banco Central Europeu, a verdade é que eu ainda tenho alguma noção do banco, ainda vou lá e tenho uma corretora e até posso ter umas poupanças. E por ser um ativo emergente, eu não sei nada daquilo. E pior, e podemos falar também disto, as burlas que existem muito associadas, sempre que há um ativo emergente, e muitos casos, e nós aqui mesmo no Moneybar e no Money Lab recebemos mensagens de muitas pessoas que infelizmente acabam por ser enganadas, porque põem dinheiro... Aquilo não são corretoras, aquilo são fraudes e burlas, não é? E nesse aspecto o ETF é melhor porque é a minha corretora atual. Sim. Mas a literacia financeira continua a ser. Sim. É um ativo muito, muito volátil, tem crescimento, potencial de crescimento muito grande e o potencial de decrescimento muito grande. Em que porcentagem é que faz parte do meu portfólio? Hoje em dia já não é se os criptoativos valem a pena fazer parte do portfólio. Obviamente que se é o melhor ativo de crescimento durante os últimos 12 anos, a resposta é sim, mas é em que porcentagem? É 1%, é 5%, que realmente depende da pessoa, e aí a literacia financeira é necessária para realmente Claro. pensarmos no portfólio como um todo. quanto é que achas que isto vai trazer ao mercado, então, em termos de volume, que existem muitos números a circular? É muito difícil estimar. Sim. Eu odeio fazer este tipo de previsões porque eu odeio estar errado. E inevitavelmente, quando faço uma previsão deste género, vou estar errado. Mas deixa-me só dizer o seguinte: deixa-me só dizer que, pela primeira vez, temos as forças de vendas de dezenas de milhares de pessoas, de todos estes ETFs, da BlackRock e todos os que vêm aí, a venderem um ETF, um
um ativo Sim. que lhes faz dinheiro e que tem criptoativos como o ativo subjacente. Portanto, é muito interessante, não tínhamos isto. Portanto, em termos de procura e oferta, vamos criar muitíssimo mais procura, porque vamos ter realmente forças de vendas a vender este tipo de instrumentos que não tínhamos no passado. Portanto, isso é interessante pensar que o sistema tradicional financeiro nunca lutou pela Bitcoin e agora está a lutar pela Bitcoin. E, portanto, isso pode ser a diferença entre, portanto, o preço atual não se manter e aumentar muito, porque há realmente muitíssimo mais interesse do ponto de vista dos advisors, financial advisors, em venderem este produto. Mas como é que tu olhas, sendo, obviamente, uma pessoa que está do lado dos criptoativos, mas que está no mundo financeiro, muito ligado a Wall Street, a tua visão mesmo, como é que tu olhas para isto, de olhar a velha Wall Street a ter que, e perdoem-me a expressão, engolir isto, não é? E esta validação, não só, obviamente, do regulador, mas do mundo, porque não tenham dúvidas que em termos de criptoativos o mundo mudou naquele dia 10. É verdade. Vamos recordar sempre este dia como o dia em que a percepção do mundo financeiro mudou. Como é que tu olhas, não é? Como é que tu chegas agora aos Estados Unidos e se calhar alguns daqueles que tu bateste à porta e que falaste há 10 anos... Sentes aquele gosto da vitória, de valeu a pena, que afinal não estou louco? Claramente. Eu, quando estava a levantar a minha primeira ronda de financiamento para a Anchorage em 2017, eu falei com um investidor e com um general partner no GP de uma firma de investimento de capital de risco. Aí eu lembro-me que estava a motivar o mercado total, portanto o TAM, o Total Addressable Market, o mercado total que os criptoativos podiam ter. E eu fiz como statement que um dia, há 7 anos atrás, vamos ter os fund managers maiores mundiais, portanto as BlackRocks do mundo e as Vanguards do mundo, a suportar criptoativos como ativos completamente lado a lado com os ativos tradicionais. Foi esta a minha claim. E o feedback que foi dito foi o seguinte: isso nunca vai acontecer. Já falaste com essas pessoas? Por acaso não vale a pena. Eu acho que elas viram as notícias. Sim, viram as notícias, era difícil. Sim, mas hão de se cruzar novamente, porque é inevitável. E obviamente que... O ser humano é bom a esquecer-se aquilo que não convém, sim. Portanto também... Mas pegando nesse ponto, e é importante também para as pessoas entenderem o que é que faz a Anchorage. Certo. E de que forma é que a Anchorage beneficia disto. Certo. Portanto, já agora deixa-me só responder à pergunta anterior, que é, Sim. eu por acaso não vejo o sistema tradicional financeiro e as grandes empresas são muito práticas. Okay. Eles... Dá dinheiro. Se dá dinheiro, eles fazem. Vamos. Realmente... Ajustam a rota. Ajustam completamente. E quando veem que é real, e neste momento temos todos esses players em criptoativos, muitos deles a usarem Anchorage como clientes. Portanto, Mas eu lembro-me da gente falar há uns anos, quando nos conhecemos, deste shift, porque vocês têm, e é importante explicares o que é que faz a Anchorage, porque tu tinhas essa visão exatamente, desde o início. Dos institucionais, quer dizer, calma, Houston, temos aqui qualquer coisa, porque começava a haver esse shift, exatamente. Não é? De repente, e é melhor explicares o que é que faz a Anchorage, porque isso ajuda a entender. Portanto, a Anchorage Digital é muito diferente, porque desde o início nós queríamos criar uma plataforma institucional, permitisse a grandes instituições, nós não trabalhamos com consumidores, fazerem custódia, compra e venda de criptoativos. Mas o nosso insight foi que, se queremos grandes instituições que usem o nosso produto, temos de ser regulados. E, portanto, temos de ter uma ponte nos dois mundos. Nós temos de ser exatamente o que eles estão à espera do mundo tradicional, é exatamente o que é necessário do mundo de criptoativos. Portanto, nós fomos o primeiro banco federal nos Estados Unidos a ter uma licença bancária, portanto, temos a mesma licença bancária que a JP Morgan Chase, que a Goldman Sachs. Conseguimos operar como banco, completamente tradicional, completamente regulado pelo regulador, a OCC, o Office of the Control of the Currency, que é o regulador bancário mais antigo dos Estados Unidos. Portanto, exatamente o mesmo standard, exatamente a mesma relação, mas com ativos que são criptoativos. Portanto, mantemos Bitcoin, Ethereum, todos estes ativos. Temos uma grande empresa, uma Visa, uma Mastercard, que por acaso quer ter uma exposição, e a questão, para as pessoas entenderem, a que estão a ouvir, onde é que eles guardam? Exatamente. Guardam na Anchorage. Exato, porque é muito difícil tecnologicamente. Sim. É cibersegurança que realmente é necessária, não é? Temos aqui uma chave privada que a Bitcoin, as pessoas que não sabem, é quase como se gerássemos uma password, que é uma password muito grande e muito complexa, e essa password
detém a capacidade de transacionar as minhas bitcoins. Se eu me esqueço essa password, não há password reset, não há recuperar password, acabou. O dinheiro desaparece. Se um sistema for comprometido por atacantes e eles roubarem essas passwords ou moverem o dinheiro, não há clawback, não há telefonar ao banco, não há qual tipo de capacidade de fazer este clawback, de reverter estas transações. E, portanto, é necessário alguém que realmente saiba muito de cibersegurança. E eu e o meu cofundador, é essa a minha carreira. Portanto, eu fiz cá o doutoramento, fiz em segurança, liderei segurança para uma empresa muito grande chamada Square, liderei segurança para uma empresa também agora muito conhecida no mundo dos developers na cloud, chamada Docker, e depois quando criei isto realmente usei todos os mais de 15 anos de experiência. Sim, nós vamos linkar aqui a conversa que já tivemos para o Moneybar e o Diogo ainda estava nos Estados Unidos, não estava aqui à minha frente, e link aqui para as pessoas entenderem também aqui o teu background. Mas voltando aqui, então, como é que a Anchorage vai beneficiar disto? Porque vão ter mais clientes, vão ter mais procura, isto é inevitável. É uma validação brutal e já está a acontecer, mas essencialmente a forma mais direta em que beneficiamos é se há mais procura e se o preço dos criptoativos aumenta, o nosso modelo de negócio está diretamente ligado ao preço dos criptoativos, em que nós cobramos uma porcentagem anual dos depósitos da plataforma, portanto simplesmente fazemos mais dinheiro. Se a Bitcoin aumenta ao dobro, nós temos uma porcentagem, a porcentagem aumenta para o dobro e portanto fazemos o dobro do dinheiro. Depois uma pergunta aqui relativamente à volatilidade do ativo. Existe aqui, e também já se fala muito nisto, de que nos últimos anos tivemos muita volatilidade, a oscilação aqui do preço, deste caso do ativo da Bitcoin. É um ativo volátil, sim senhor. No mercado há quem acredite que agora, inclusivamente, com o ETF, com a entrada de institucionais, com a entrada de fundo de pensões, ou seja, desde o momento em que começamos e os fundos de pensões, os grandes fundos, são buy and hold, não andam para cá a comprar e a vender, que isto pode levar a uma redução da volatilidade deste ativo. Como é que tu olhas para isto? Acreditas que isto pode acontecer? Deixamos de ter oscilações tão grandes e pode trazer alguma estabilidade? Ou não? Claramente. Claramente. Portanto, vai haver mais liquidez no mercado, vamos ter institucionais que têm realmente uma visão a 10 anos, a 20 anos sobre o ativo e até agora tem sido, claramente, este foi o primeiro instrumento financeiro que foi liderado pelo retalho, pelo consumidor, e em que as instituições vieram 6 anos, 7 anos, 10 anos depois. Portanto, nunca tinha acontecido antes haver um tipo de ativo em que os consumidores tinham sido os primeiros a lá chegar. Mas os consumidores são notórios por venderem e comprarem nas alturas piores. E, portanto, efetivamente aumentou a volatilidade. E ao haver mais participantes institucionais, há mais market makers, há muitíssimas participantes que permitem controlar as oscilações de preço e ter melhor price discovery. E melhor price discovery necessariamente significa menos volatilidade. Ok, tens aqui alguma... Tu não gostas de fazer projeções, mas eu tenho que perguntar. Tens aqui, Força. tens aqui algum número aqui onde vês que possa, por exemplo, atingir a Bitcoin ainda este ano? Volto a dizer, há muitos números, não é? Todos os dias somos inundados aqui de números. Portanto, temos Bitcoin neste momento à volta dos 46? 42 mil dólares, 43 mil dólares. Ok. Exatamente. E até onde é que pode ir? Quando eu digo um preço, como é logo o título do podcast, que é Diogo Mónica diz que a Bitcoin vai atingir 1 milhão de euros em 2024. Não, calma, não estamos nisto. Não, Não mas vai ser esse o título, aviso já, e depois as pessoas estão a ver, veem que este não é o título. Não, eu mantenho muito fora disso, porque realmente nós somos completamente neutros. Nós somos completamente neutros, nós não damos sequer conselhos sobre compra e venda Mas por isso é que aos nossos podes dizer, investidores. seres neutro. Pois, porque eu não sei, se eu soubesse, pois. se eu soubesse comprava mais. Mas estás comprador? Eu estou sempre comprador, portanto eu acho que as pessoas deviam, quando são ativos deste género, que têm muito potencial a longo prazo, eu acho que há aqui uma estratégia boa, que é a Dollar Cost Averaging, que já falaste no podcast, Claro. certamente, Sim. em que obviamente lump sum investment, portanto investimento de uma vez, se eu tivesse dinheiro disponível hoje porque vendia outro ativo qualquer ou ganha a loteria, lump sum investment em geral ganha de Dollar Cost Averaging ao long term, mas o que as pessoas fazem é uma porcentagem pequena, da mesma forma que fazem um investimento nos seus portfólios todos os meses com o restante do salário. Também deviam fazer uma porcentagem dessas na Bitcoin, que é o que eu faço muito regularmente. Qual foi o valor mais baixo que compraste Bitcoin? Baixo dos 100 dólares. Momento, pausa, calma, quem está a conduzir e está a ouvir o podcast. Como assim abaixo de 100 dólares? Vão ver a quanto é que está, que é para ficarem muito tristes e a pensar, uai. Que indicadores é que tu achas que são relevantes para se olhar, para avaliar este ativo? Porque depois, isto também traz isto, não é? Porque se é uma classe de ativo, eu tenho indicadores para avaliar as ações, sejam indicadores fundamentais, sejam de análise técnica, tenho nas obrigações, avaliar o risco, o retorno, ou seja, que indicadores é que consideras relevantes de olhar? Há muitas pessoas com muitas teorias.
os que são atípicos, que não são a tentativa de usar um discounted cash flow model num ativo que não tem cash flow. Há pessoas que tentam olhar para supply and demand e a issuance, portanto isto está aqui os mineradores estão a criar Bitcoin e portanto tentam olhar um bocadinho para quanta Bitcoin é que está a ser criada, embora eu de certa forma não acho que isso faça muito sentido porque já sabemos quanta Bitcoin é que vai ser criada no total. Os que eu olho mais é a adoção. Há realmente novos casos de estudo, use cases a serem feitos todo Bitcoin. Há mais instituições a realmente terem um ativo. Há um Sovereign Wealth Fund, novo Sovereign Wealth Fund que realmente está a comprar este tipo de ativo. Coisas do género. Qual é que é a idade média das wallets que transacionaram de Bitcoin? Os long holders, nós chamamos-lhe whales. As whales estão a tentar vender, a passar, porque é tudo transparente. Não é transparente, mas é pseudónimo. Nós conseguimos ver realmente transações em Bitcoin e conseguimos ver as pessoas que já não tocam no portfólio há 5 anos ou há 3 anos, qual é que é a média, e as carteiras que têm muita Bitcoin, se estão a vender, se estão a comprar, conseguimos fazer este tipo de análises no mercado. Gosto de olhar ainda para o Fear and Greed, alguns múltiplos de Mayer, não é? Que é quase como uma média móvel, certo. Mais ou menos, perceber ali também um bocadinho a dominância da Bitcoin. A minha cabeça, o meu chip é diferente, é menos tecnológico. Mas de certa forma, a Bitcoin tem... A grande questão aqui para a Bitcoin, para ser franco, tem funcionado primariamente como um ativo de risco. Portanto, muita correlação com os mecanismos, as ações tradicionais. O que é interessante. Neste momento estamos com menos correlação e a correlação está a desaparecer. Eu acho que uma das grandes validações da Bitcoin é anticorrelação ao mercado financeiro. Portanto, se há mais guerras, a Bitcoin devia subir mais do que o mercado tradicional. Se há mais incerteza, a Bitcoin devia subir mais do que o mercado tradicional. Se há realmente aqui uma fuga da democracia para autoridades ou para mecanismos de governação um bocadinho mais centralizados, digamos assim, também a Bitcoin devia subir. Porque no final do dia, a Bitcoin é realmente... nós temos o direito individual, que é o direito de sair do país em que nós vivemos. É uma das liberdades individuais, um dos direitos humanos. É o right of exit. Portanto, o direito de sair. Mas não há um direito das nossas finanças saírem connosco. E, portanto, a Bitcoin é esse direito. É a criação tecnológica desse direito. E, portanto, quanto mais opressivos os regimes ficarem, quanto mais guerras tivermos, quanto mais incerteza existir, mais a Bitcoin tem de subir, porque é realmente uma aposta e o indicador aí é anticorrelação com os mercados tradicionais. E falarmos aqui, já falámos, mas se calhar não ficou tão claro, apesar de termos estado a referir, deste facto de haver uma finitude da moeda, ou seja, existe um número, não é? E isto é a razão pela qual não é uma moeda, ainda que digital, inflacionista. Não é? É deflacionista. Mas vai diminuindo a issuance, portanto a quantidade de... Era isso que eu queria falar, que estamos no ano. Era exatamente. Chegar. O halving. E que é o facto de nós temos um número, não é? Certo. Nós temos um número e depois funciona a lei da oferta e da procura, que nós entendemos, não é? Se de repente temos um número, só temos aquela quantidade e só um conjunto de pessoas é que tem, depois é isso, a lei da oferta e da procura que vai fazer o preço. Mas há uma particularidade que eu queria que explicasse esse conceito de halving. Portanto, o conceito de halving é... A Bitcoin é um ativo que foi o primeiro ativo e conceptualmente tem este conceito de mineração, que é efetivamente uma lotaria, em que uma pessoa faz computação para tentar ganhar aquela lotaria, em vez de apostar e comprar a raspadinha para ganhar a lotaria, faz uma computação, portanto gasta uma certa quantidade de energia e de eletricidade para fazer uma computação para participar da lotaria. E essa lotaria vai, no início, para motivar as pessoas a juntarem-se, dava muitíssimo mais dinheiro, portanto dava muitíssimo mais Bitcoin a quem ganhasse a lotaria e a 4 em 4 anos vai diminuindo para metade. Eu, para ser franco, eu acho que os modelos que usam este tipo de emissão, a emissão está a diminuir em metade, 4 em 4 anos, e portanto a certa altura a quantidade que falta é muito pouco relevante para realmente o preço do ativo no seu global. E talvez seja muitíssimo mais interessante olhar para o número de criptoativos que tenham sido roubados ou que tenham sido perdidos, porque muitas bitcoins foram perdidas e nunca vão ser recuperadas. E isso entra, não entra no preço, e acabamos por fazer aqui uns modelos. As pessoas acham interessantes, há pessoas que lutam por um modelo, outras que lutam por outro, e eu, para ser franco, acaba por ser no final do dia procura e oferta, e acho que há poucos modelos que façam muito sentido para mim em termos de seguir o preço. Porque o Diogo estava a mencionar como é que funciona isto das chaves, não é? Para quem compra diretamente, e explicares um bocadinho só rapidamente o processo, e a pergunta é, e se eu perco as minhas chaves? E se eu me esqueço? E se eu não fixo? Eu recupero? Como é que eu faço? Portanto, esta aqui é uma das grandes vantagens do ETF, é que essa responsabilidade não é minha. Também é uma das vantagens de talvez usar uma corretora confiável, portanto, uma pessoa de confiança, em que uma pessoa possa realmente confiar.
para comprar e fazer custódia dos criptoativos, ou se forem um grande investidor, confiarem na Anchorage Digital, é obviamente a resposta certa aí. Mas há aqui uma decisão que é, em geral, o nosso sistema tradicional financeiro é muito paternalista e a Bitcoin é o oposto, que é o poder está na mão das pessoas, para o bem e para o mal. Responsabilização total. Responsabilização total. E, portanto, pronto, há aqui um intermédio. E ninguém diz que temos de fazer 100% de um ou 100% do outro, não é? Podemos fazer 10% 90% ou 90-10. Talvez não seja a melhor ideia ter todo o meu dinheiro e todos os meus investimentos em Bitcoin e colocá-lo na mesma casa, que é a única casa que eu tenho, porque se a casa arder, vai a casa e vão os meus investimentos. Portanto, obviamente não faz sentido nenhum fazer... E por uma questão até, desculpa interromper-te, mas deixar este alerta, até de heranças, atenção a isso. Alguém tem que saber, alguém que fica cá tem que saber a chave. É um dos grandes problemas para grandes instituições e family offices, é a parte das heranças. Não é? Porque se ninguém sabe, não se vai conseguir, não é? Exatamente. Aqui uma questão que falaste que tem a ver com outras moedas, nomeado Ether. Que particularidades então é que têm que podem criar alguns desafios relativamente à criação, por exemplo, também de um ETF nestes criptoativos? A maior particularidade é o facto de, em vez de usar a mineração, o Ethereum começou por usar o mesmo sistema que a Bitcoin, ou muito parecido, e mudou para realmente um sistema de staking, em que não há energia a ser despendida para minerar. O que há é um sistema em que, quanto mais Ethereum eu tiver, quanto mais Ethereum eu puser na rede em risco, mais sou recompensado. Portanto, não é a mesma coisa, mas há aqui um mecanismo de geração de dividendos, de certa forma. Eu bloqueio o meu Ethereum na rede, participo com um nó para validar as transações que estão a acontecer na rede e sou recompensado por isso na proporção dos ativos que ponho. E, portanto, quanto mais Ethereum puser, mais sou recompensado. E, portanto, de certa forma, acaba por ser um dividendo da rede. Ou podemos olhar isto para duas formas, que é, estão a pagar dividendos. A outra forma de pensar é, toda a gente está a ser diluída, mas eu não estou. E, portanto, quem não participa está a ser diluído, mas quem participa não está a ser diluído. São as duas formas de olhar para o isso cria um desafio... Desafios enormes, porque é muitíssimo mais difícil. Há um dividendo, não é um dividendo, quais é que são os impostos. Os ativos em si, os criptoativos, têm sistemas de taxação muito diferentes em muitos sítios do mundo, portanto isto não é uniforme. Há aqui todas as dificuldades. Ainda há aí outra coisa, vamos aí então... Que já agora é uma das vantagens dos ETFs. Uma pessoa investe num ETF e o tratamento dos impostos é claríssimo para toda a gente. É um Exchange Traded Fund e é igual aos outros Exchange Traded Funds. Portanto, não há aqui diferença. Quando uma pessoa tem Bitcoin nos Estados Unidos, é claríssimo. Mas quando uma pessoa tem Ethereum, começa a ser mais complicado. E aqui em Portugal, se a pessoa tiver, acaba por ser melhor. Relativamente a Portugal... Portugal é muito melhor ter o ativo diretamente. O meu mundo é nos Estados Unidos, mas aquilo que eu compreendo da lei atual é que um criptoativo cai aqui num bucket muito interessante, que eu acho que por acaso foi bem feito em termos de legislação, que é uma legislação muito parecida com a alemã, em que se detivermos o ativo há mais de um ano, então temos 0% de impostos. Mas os ETFs nesse momento não são criptoativos, embora o underlying seja um criptoativo, não deixa de ser um ETF. E portanto eu acho que nesse aspecto há de haver aqui um imposto sobre o ETF que não irá haver sobre uma pessoa que detém Bitcoin diretamente. Pois, e uma coisa que inclusivamente também estava a ver, que é um investidor português, ao dia de hoje, não consegue investir nestes ETFs. Facilmente não. Mas já há muitas corretoras nacionais que permitem acesso a S&P 500 e QQQ. Eu, como americano, tenho acesso direto, portanto nunca tenho que pensar muito nisso, mas eu acho que já existem corretoras que permitem acesso direto. Em termos fiscais, depois como é que isto vai ser transposto para cá, vamos tentar também averiguar junto das entidades competentes, porque tenho uma curiosidade, não sei a resposta. Eu acho que a resposta será diretamente o tratamento dos ETFs tradicionais. Mas é que o ativo subjacente tem essa particularidade. Tem a particularidade. No caso da Bitcoin, é pacífico, não é? Portanto, será tratado como qualquer outra, talvez qualquer outra matéria-prima. Nos Estados Unidos é considerado uma commodity, portanto, não interessa se é ouro e é um ETF de ouro. Mas iremos tentar ver com fiscalistas, sim. porque isto acho que é muito interessante, claro. Pode mas vão haver aqui problemas. Já agora vai ser o grande atraso. O motivo pelo qual não vemos um ETF de Ethereum amanhã é porque realmente há aqui grandes problemas para resolver e que nós estamos a resolver, Anchorage, e que estamos a trabalhar com grandes clientes para os resolver do ponto de vista legal, do ponto de vista de taxação. Quais é que são os vossos maiores desafios no momento? Eu acho que os maiores desafios há qual é que é o tratamento do staking, como é que se pode fazer staking, quando é que se paga impostos sobre isto, porque um ETF...
uma pessoa paga impostos quando recebe dividendos, não quando há qualquer outro tipo de coisa a funcionar no background, e é isso que está a acontecer no staking, que é como é que fazemos a ligação entre quando é que os ativos estão disponíveis e quando é que eu realmente realizo a compra ou o dividendo. Há aqui coisas muito difíceis para serem feitas, até porque em muitas destas blockchains as coisas funcionam de forma muito diferente, e há um momento no qual eu ganho esta lotaria, ou há um momento no qual eu tenho mais Ethereum por ter sido recompensado por participar na rede, mas depois há um período de espera até eu conseguir ter. Portanto, qual é que é o período? Em que período? A que preço? Há aqui uma série de questões que têm de ser resolvidas, que ainda não foram resolvidas. E vocês estão a atuar no mercado norte-americano, sobretudo, não é? Apesar de que a Anchorage também tem presença de escritórios aqui em Portugal. Vocês, a partir dos Estados Unidos, trabalham com clientes do mundo inteiro? Do mundo ou inteiro. Têm mais norte-americanos? Temos primariamente norte-americanos, mas é porque o mercado é primariamente norte-americano e, portanto, faz sentido. Também temos uma entidade regulamentada ou regulada em Singapura, portanto, também temos uma entidade de booking aí, e temos clientes na Europa e temos clientes pelo mundo todo. Da mesma forma que uma pessoa pode usar a JP Morgan Chase neste momento para serviços financeiros, também qualquer pessoa na Europa pode usar a Anchorage Digital. E depois de vermos ETFs nos Estados Unidos, acredites, e agora, porque estamos a falar em Singapura, lembrei-me de China e tudo, podemos ver outros ativos noutros países quais é que achas que podem ser os países que podem seguir um bocadinho também este caminho? Claramente, há muitas entidades reguladoras que copiam a SEC diretamente. Portanto, há países do género Austrália em que agora que os Estados Unidos têm uma relação e uma framework aqui que seja mais óbvia em termos de qual é que é a relação. Já agora, o ETF ser aprovado não significa que a relação seja clara. Portanto, temos de distinguir aqui um bocadinho as coisas. Normalmente não há este tipo de situações em que há um ativo subjacente a um ETF em que não há necessariamente clareza sobre qual é a regulamentação, mas há clareza sobre o ETF porque é realmente um contentor financeiro, e esse contentor financeiro está bem regulado, mas o subjacente não necessariamente. Portanto, há aqui também umas questões interessantes. Na Europa temos sido líderes nesse aspecto, portanto liderámos muito nos Estados Unidos e tem sido ótimo ver o MiCA e a regulação a sair na Europa. Era isso que eu ia perguntar, que há quem diga que estamos aqui em termos de regulação à frente dos Estados Unidos, com o MiCA, e eu fui ver a CABLA, que é para mexer, Markets in Crypto Assets, não é? Que foi aprovado em maio do ano passado, que em todo caso ainda não foi transposto para a legislação portuguesa, se não me engano, mas que vem estabelecer normas para estes ativos e trazê-los aqui para a esfera da regulação. Este estar a liderar, ou seja, só para se entender, porque de repente é estranho nós, como assim a Europa está a liderar? Sim. Em que sentido? Só explicar aqui um bocadinho melhor. E é interessante porque essa relação realmente saiu e trata muito do que é que são ativos de pagamento, stablecoins, que é um dos grandes temas de criptoativos, um dos grandes casos de sucesso dos criptoativos que as pessoas não falam é o facto de stablecoins do género USDC terem realmente um papel brilhante em trocas entre países, em remittances, como se diz nos Estados Unidos, e há uma série de capacidades que temos agora. Podemos ter programmable money, portanto dinheiro que pode ser programável, que antes não tínhamos, nunca tivemos um euro programável, nunca tivemos um dólar programável, e agora temos realmente dólares confiáveis programáveis, e portanto isto é uma série de aplicações, fintechs, que as pessoas podem meia dúzia de alunos de engenharia do técnico num fim de semana conseguem criar uma aplicação que tem realmente este tipo de instrumentos financeiros e consegue transicionar dólares de uma forma que simplesmente não conseguiam nunca, e demoravam 2 anos e milhões de dólares a terem capacidade de o fazer noutro aspecto. Portanto, há aqui uma série de coisas que as stablecoins têm sido reguladas na Europa e que a Europa está a liderar. Agora, vai bifurcar de certa forma, um bocadinho o destino. Antigamente as pessoas olhavam para os Estados Unidos, o que é que nós estávamos a fazer, mas nos Estados Unidos agora, como está tudo muito atrasado, as pessoas têm feito por si. Em Singapura, estão a liderar também aqui nesta área. Portanto, não sei bem qual é que é o outcome final, mas vai ser interessante, porque é um dos poucos casos em que a Europa realmente liderou a parte de regulação de um instrumento financeiro e não está simplesmente a ver o que é que os reguladores norte-americanos fazem e a fazerem algo que seja semelhante. E tu olhas para a Bitcoin, e para as pessoas lá em casa mesmo entenderem, porque quando se está dentro às vezes é difícil fazer zoom out, não é? Que é, tu olhas para a Bitcoin como uma reserva de valor, olhas para a Bitcoin como uma utilidade, ou seja, imaginas que daqui a uns anos vamos utilizar mesmo, já se utiliza para transações, ok? Em algumas transações, mas com uma maior normalidade. Como é que tu olhas para o futuro da Bitcoin? Portanto, há aqui muitas narrativas que eu acredito e que são overlapping, portanto, estão simultaneamente aplicadas à Bitcoin.
claramente há aqui uma componente que eu falei, right of exit, portanto o direito de sair com as minhas finanças e ter realmente uma moeda que é nativa da internet. Eu acho que não falamos muito isto e não falámos aqui no podcast e talvez não tenhamos tempo, mas nunca houve dinheiro nativo da internet. E o facto de não ter havido desde cedo dinheiro nativo da internet é o motivo pelo qual temos um modelo horrível de financiamento de grandes empresas, que é o modelo dos anúncios, que é o modelo de agregação de dados. E quantos mais dados, melhor, porque consigo ter anúncios que sejam mais eficientes. Parte do motivo é porque não havia um dinheiro nativo da internet, não havia facilidade de transações, não havia facilidade de microtransações. Eu não podia pagar por aceder a um site, por aceder a um jornal. Havia aqui muita dificuldade em pagamentos. Primeiro criámos pagamentos de cartões e depois tentámos realmente adotar e fazer uma série de outros mecanismos de pagamento que estão cada vez a ficar mais simples, mas é o pecado original da internet, é o facto de não termos monetização nativa. E haver monetização nativa é aquilo que a Bitcoin atingiu. Portanto, há esse aspecto, há o aspecto de não estar sujeita a ser inflacionada por um governo, que obviamente é aqui a parte de reserva de valor. Há uma componente de settlement, portanto, de realmente já ter um efeito de rede brutal e todos os países do mundo neste momento têm a capacidade de aceitar Bitcoin. Portanto, Bitcoin tem realmente valor real, valor intrínseco, como medium of exchange, embora a volatilidade obviamente continue a ser muito alta, mas o ouro também tem volatilidade alta e as pessoas sabem que tem valor e tem valor, e há muitas culturas em que realmente guardar ouro e acumular ouro é realmente aquilo que as pessoas fazem. Portanto, vejo estas narrativas todas simultaneamente na Bitcoin e eu acho que aquilo que temos de ver é realmente, como eu disse anticorrelação, mas queria dizer não correlação. Não correlação com os ativos tradicionais. Acho que esse é um dos ângulos. Outro ângulo é fundos soberanos começarem a alocar a Bitcoin como realmente um ativo que queiram ter no portfólio. Outro elemento é quanto mais plataformas de on-ramp, portanto de troca da moeda tradicional local e de criptoativos é que existem. Portanto, tudo isso é o aumento do valor do criptoativo e é o aumento da capacidade medium of exchange que faz com que estas três narrativas realmente subam. Portanto, é isso que eu vejo na Bitcoin. Mas sempre que nós falamos da Bitcoin para o cidadão comum, não para quem está no ecossistema, há aquelas pessoas que consideram, ok, isso é tudo muito lindo, mas no final do dia eu estou sempre a converter isto para dólares, porque se eu precisar de criar património, eu ainda vou fazer as compras com dólares. Já nem vou não vamos ter tempo para falarmos aqui da questão, tocaste aí no ponto de ter o valor intrínseco, e aqueles que são continuam contra a Bitcoin, é exatamente calma, porque é um ativo digital, mas não há a criação real de valor. Vamos deixar isso para outra conversa, para 2.0, deixamos. Mas o facto de termos sempre que converter, estamos sempre aqui a converter, ok, é ótimo, comprei a Bitcoin a 100, ela agora está a 43 mil, 50 mil, quando eu atingir isto, eu tenho 1 milhão, eu tenho sempre esta necessidade de vir aqui à Fiat, eu tenho sempre esta necessidade de vir a esta conversão. Apesar de tu estás a falar deste overlapping, não é? Dessas várias correntes, acreditas que vamos chegar ao ponto de... Porque mesmo quando nós temos um investimento, até em ouro, e aqui o ouro é um bocadinho diferente porque depois temos o físico, não é? Vemos, e assim como o imobiliário, estou a pensar no investidor comum, não é? No investidor pequeno de retalho. Quando falamos em ações... Mas é uma questão de percepção, não é? Porque percepção. Tudo é percepção. Até o dinheiro, não é? Certo. Portanto, isto é uma nota porque eu e tu acreditamos. Certo. Porque se formos para o mato, as pessoas se calhar é o tomate que querem, ou se querem uma cabra, não é? Se não há dinheiro. Bem, estava aqui toda uma conversa. Porque é a confiança que eu e tu temos de que este papel afinal vale $100 e pronto, e temos aqui, tu acreditas, eu acredito. Portanto, existe este ponto de encontro. A questão é se este ponto de encontro de confiança vai chegar à Bitcoin. Talvez não. E não é necessário que cheguemos a esse ponto em que haja realmente a Bitcoin como o medium exchange tradicional do dia-a-dia. Eu acho que é muitíssimo mais provável que o que aconteça é que tenhamos uma credencial Visa ou outro tipo de mecanismo que usa Bitcoin como mecanismo de settlement, que usa Bitcoin como mecanismo de funding, mas de forma transparente, que as pessoas não veem no dia-a-dia. Portanto, não acho que a Bitcoin necessite de realmente estar no meu dia-a-dia e ser
ter de interagir com a Bitcoin e o preço atual em euros da minha Bitcoin, para a Bitcoin ter tido sucesso no mundo, portanto está a ter impacto sem ter esse tipo de capacidade. E o que acho que é interessante também é que é fácil ter esta conversa em países como Portugal ou países como os Estados Unidos, em que realmente há rule of law, há lei, houve inflação, mas não houve hiperinflação. É muitíssimo mais fácil ter esta conversa quando a moeda local está a inflacionar 100% ao ano e a Bitcoin está a aumentar de valor face a todas as outras moedas durante 12 anos seguidos. E, portanto, aí a volatilidade, sim, exato, o preço aumenta. Achas que nesses países pode haver uma adoção até, do ponto de vista muito mais rápida? Muitíssimo mais rápida, mas vejamos que também há alternativas, não é? Eu, em vez de ter Bitcoin, posso ter uma criptoativo que é uma stablecoin. Portanto, se eu quiser adoção em dólar... Stablecoin, efetivamente, é um criptoativo, mas que mantém o mesmo valor que um dólar. Portanto, está indexado ao dólar, de certa forma. Paridade. Ali. Paridade. E há pessoas que não chamam criptoativos reais, porque na realidade o que acontece é que em muitas delas também há descentralizadas, como a DAI. A DAI é uma moeda muito interessante que é descentralizada e mantém o valor do dólar, mas há ativos como o USDC, que basicamente há um depósito de $1 num banco e há um depósito de $1 numa blockchain e eu retenho uma representação do dólar na blockchain, mas consigo usar as mesmas carteiras, enviar cross-border, fazer tudo aquilo que eu posso fazer. Portanto, podemos ter isso. Mas na Bitcoin em si, obviamente que manter este valor é muitíssimo diferente na Turquia e manter este valor é muitíssimo diferente nestes sítios. Portanto, há aqui utilidade que nós não vemos no dia-a-dia e que não sentimos da mesma forma que pessoas nestes países realmente sentem. Estamos aqui a chegar ao fim e depois, numa outra conversa, falaremos do dinheiro da internet. Tudo isto fica com muita curiosidade aqui para uma próxima conversa. Mas para terminar, Diogo, que conselhos é que tu deixas aos pequenos investidores? E também aqui, apesar de tu já teres deixado transparecer aqui um bocadinho, obviamente, que... a Bitcoin, e falamos da Bitcoin, vamos só estar aqui a centrar na Bitcoin, que seja um ativo que se tenha em carteira. Agora, o ideal para quem está a começar seria comprar o criptoativo ou pensar num ETF. E que conselhos é que tu dás para quem tem tanta experiência como tu e chegam as novas pessoas e dizem como é que eu faço, para onde é que eu vou, que cuidados é que eu tenho que ter, ou seja, conselhos finais aqui para os pequenos investidores. Portanto, o conselho final é claramente os criptoativos têm um papel preponderante em termos de crescimento nos portfólios, mas antes de pensarem em criptoativos, quer seja por terem direto a spot e, portanto, terem os bitcoins em si, ou quer seja por ETF, tentam pensar no vosso portfólio e que deviam de ter muitíssimas ações de crescimento norte-americano, S&P 500, QQQ, até terem realmente um portfólio que seja adequado à idade e ao risco que a pessoa tem. Não pensem em criptoativos, não é? Pensem em criptoativos como 1% do portfólio, 5% do portfólio máximo. Isto é difícil, porque as pessoas gostam muito e veem realmente o ativo com maior crescimento, mas também é um ativo com muito risco e muita volatilidade. Portanto, acho que aqui o meu conselho é que sejam muito mais práticos em termos de olharem para aqui e até terem QQQ, até terem S&P 500 em dimensões razoáveis relativamente à preponderância do portfólio. Não olhem para criptoativos. E depois, finalmente, para ser franco, acho que em termos de investimentos é muito interessante e pensar no nosso portfólio é muito interessante, mas façam algo em que não tenham de pensar e que não tenham de fazer trocas ativas, que é esse o grande erro de investidores particulares, e para ser franco, dediquem-se muito mais tempo a fazer mais dinheiro e a pedirem equity e a pedirem ações do trabalho do dia-a-dia, portanto do trabalho que vocês fazem das 9 às 9 durante o dia. É esse o trabalho que deviam pedir equity, é esse o trabalho em que se deviam se esforçar, é esse o trabalho em que se deviam realmente passar muito tempo a pensar qual é que é o investimento que eu devia fazer da minha carreira e do meu tempo todos os dias, porque esse vai levar à riqueza, não vai necessariamente ser o vosso portfólio que o vai fazer. Temos que dedicar todo um episódio a equity, já falámos disso há uns tempos. Mas pergunta final, Diogo, que porcentagem do teu portfólio está alocada a criptoativos? Eu não sou exemplo para ninguém. Eu não sou exemplo para ninguém, até é vergonhoso. Eu tenho 100% Ok, não é 100%. Não é 100%. Uau, não é? Não. E também temos de considerar que as ações da Anchorage valem muito dinheiro e portanto, também estão diretamente ligadas ao portfólio. Claro. E, portanto, nesse aspecto até podíamos dizer que é muitíssimo alto, porque há muita preponderância da Anchorage. Mas se tirarmos a parte da parte não líquida, eu tenho 25% da minha carteira em criptoativos diretamente, mas tenho um portfólio também muito arriscado, muito focado em Angel Investments. Eu já fiz mais de 115 investimentos de Angel, portanto, como capital de risco. Um investidor de capital de risco. Mas não recomendo a ninguém que o faça, porque isto é completamente... A motivação não é fazer dinheiro. Obviamente, e todos os nossos podcasts têm também sempre um disclaimer que, obviamente, isto é o Diogo, eu estou a fazer uma pergunta pessoal, do mesmo modo em que eu
já partilhei em alguns episódios do meu portfólio pessoal e tem a ver com o nosso perfil de risco, não é aconselhamento, nada disto que nós estamos aqui a partilhar, é aconselhamento. E eu acrescentava mais uma última dica, se me permites, que é investirem na vossa literacia financeira. Certo. Porque com a literacia financeira nós conseguimos aferir aquilo que é melhor para nós. Exatamente. E isso é fundamental. E é muito importante entender que não investir com o bolso do amigo, não investir com a dica quente do amigo. Quando nós elevamos o nosso emocional e retiramos aqui o nosso racional, normalmente isto às vezes não corre bem. E, portanto, é muito importante nós, com a literacia financeira, conhecendo o nosso perfil de investidor, tendo noção do horizonte temporal e também, como o Diogo estava a dizer, e muito bem, concordo plenamente, que é, eu já tenho a noção da minha carteira e eu quero ter uma exposição. O que é que isto quer dizer em termos práticos? Vou só tangibilizar um bocadinho. Eu quero investir 10 mil euros. 1000 euros não interessa, estou a usar números mais redondos. Quando eu tiver 10 mil euros, eu quero ter uma alocação, uma exposição de pelo menos 1000 euros a Bitcoin ou a qualquer outro criptoativo. E o restante está nas outras classes. E o que o Diogo está aqui a partilhar é, se querem começar, construam primeiro o resto do portfólio e depois na Bitcoin ou outros criptoativos, e não começar pelos criptoativos, porque amanhã podem precisar do dinheiro e de repente não existe o resto. Portanto, para mim, a literacia e a educação financeira, como é a base aqui de tudo e o que procuramos também aqui fazer, acho que não é dizer temos que nos tornar nem analistas, nem especialistas, nem diretores financeiros, não é isto. É termos a capacidade de entender melhor o mundo relacionado com as nossas finanças pessoais. É eu ir ao banco, é eu ir ao Make Change e eu, quando faço as perguntas, eu entendo o que é que me estão a dizer. Exatamente. Diogo, muito obrigado aqui pela Obrigado, tua disponibilidade. Obrigado a todos que nos estão a acompanhar. Já sabem que podem continuar a seguir-nos também nas nossas redes sociais. E quanto a nós, então, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here we go! Money.